Paz do Senhor, meus amados irmãos, esse que vos fala, o missionário Luiz Antônio dos Santos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos concedido. E nessa tarde, meus amados irmãos, vou deixar uns versículos para a meditação dos irmãos, que fala a respeito da chave do céu que Deus entregou a Pedro, que tem muitas questões sobre a respeito dessa chave do céu, que muito entende de um jeito, outro entende do outro. Mas verdadeiramente, os que entendem mais dessas palavras é quem se envolveu com o reino do céu, conforme Pedro e Paulo, que teve aquela aproximação com o reino de Deus, que houve aqueles milagres, prodígios e maravilhas. Então, eu quero dizer para os irmãos que quando Jesus disse a Pedro que te darei a chave do reino dos céus, foi uma unção sobrenatural que veio sobre a vida de Pedro, como na vida de Paulo, que a Bíblia diz que Paulo passava, a sombra de Paulo, o lençol de Paulo, curava os enfermos, os endemoniados e demais enfermidades que trazia o povo para colocar na rua. E com Pedro também não foi diferente. Quando Deus disse para ele, te darei a chave do reino do céu, Deus fez um investimento muito grande na vida desses homens, meus amados. Não é fácil, sabemos que tem retaliação quando Deus começa a dispensar essa porção que veio da parte dele na vida de Pedro. A Bíblia diz que há retaliação, porque o inferno das trevas levanta da terra para vir destruir a vida desses discípulos. Por isso que eles foram castigados, presos, açoitados, passando por risco de morrer por causa da unção que Deus derramou sobre a vida deles. Você vê que a Pedro ele entregou a chave do reino dos céus, mas a Paulo já foi diferente. Deus arrebatou ele ao terceiro céu, que mostrou coisa que é o homem aqui na terra não é lícito contar. Só foi esses dois homens que eu vejo diante da palavra, e sabemos que é uma porção que desce do céu, uma sobrenatural, aquela unção que invade o natural e acontece os milagres, os prodígios e as maravilhas. É diferenciadamente, Deus escolheu esses homens. Assim como no Velho Testamento, como Deus levantou Elias e Eliseu, a Bíblia diz no capítulo 2 de Reis, e verso 8 e diante, diz que quando chegou próximo que o Senhor ia tomar Elias numa carruagem, Elias disse para Eliseu, pede o que queres que eu te faça. E Elias disse assim, peço de tua parte uma porção dobrada. Ele disse para Elias, duras coisas me pediste. Se tu veres eu ser tomado diante de ti, assim será feito, conforme está escrito na palavra. E a Bíblia diz que os dois, Elias e Eliseu, caminhando, e de repente veio uma carruagem de fogo e levou Elias ao céu. E levando ele ao céu, a Bíblia diz que caiu a capa de Elias. E a Bíblia diz que Eliseu continuou andando só. Aleluia. A Bíblia diz que ele ia andando só e chegou à borda do Jordão. Ele já tinha vindo de volta a Elias, mas retornando, ele pegando a capa, rasgou em duas partes e tocou na borda do rio, quer dizer, na beira do rio, e disse assim, aonde está o Deus de Elias? E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que a fé era tão grande desses homens que até nas vestes dele, com as vestes dele, Deus operaria milagres, prodígios e maravilha. Então a Bíblia diz que o rio se abriu e Eliseu passou a pé enxuto. Para nós vemos que a porção era diferenciada e foi concordada, como os que está no livro de Mateus 18 e 18. O que concordar aqui na terra será concordado no céu, e o que ser desconcordado aqui na terra será desconcordado assim no céu. Foi uma porção que Deus derramou sobre a vida dele, sobrenatural. E só sabe falar mais dessa unção, meu amado, quem participou delas. Porque tem homens de Deus que participam dessa unção. Deus desce o sobrenatural e algo acontece, prodígios e maravilha. E não é diferente em nossas vidas. Deus quer fazer isso assim nas nossas vidas, nesses últimos dias da igreja dele na terra. Deus quer fazer coisas grandes, prodígios e maravilha, porque é graciado aos nossos olhos. Não podemos se alegrar muito, porque a Bíblia diz que quando os discípulos voltaram da seara, dizendo até os demônios nos sujeitam,
Ele disse, não, mas não se alegrave com isso, mas se alegrave por estar o teu nome escrito no livro da vida. Então é muito importante entender isso. No capítulo também de 2 Reis 13, versículo 22, a Bíblia diz que os moabitas veio numa peleja de uma guerra e jogou um certo homem numa cova onde Eliseu tinha falecido, e a Bíblia diz que quando este homem bateu sobre a cova, ele se levantou e saiu correndo, e houve uma grande admiração. Para você ver que o homem, depois de morto, a unção de Deus permanece na vida dele, nos ossos dele, nas vestes dele, conforme aconteceu na vida de Paulo, que as vestes dele curava, meu irmão, os lençol deles era levado para ser feitas as obras miraculosas. Então não é diferença em nossas vidas. Os homens de Deus de antigamente, ele se desapercebia das coisas materiais e ligava nas coisas materiais. Por isso que o sinal de Deus acompanhava eles. Quando Deus disse para Pedro, eis que eu te daria a chave do reino do céu, é aquele capítulo também que está lá em João 15, 7, que diz assim, se eu estiveres em vós e vós estiveres em mim, tudo o que pedires será feito. Então, esta palavra é muito profunda também, que está em acordo com essa palavra daqui que eu estou lendo agora, 16 de Mateus. Sabemos que Deus quer fazer a diferença em nossos meios, meu amado. Deus chamou nós para cima da terra para fazer uma grande obra. E esta obra talvez que está sendo impedida, talvez por culpa minha e sua, porque não ter se alimentado da palavra, não entrado no caminho do jejum e da oração, porque a Bíblia diz que demônios só se vence com jejum e oração, e quando eles passavam, eram muitos endemoniados libertos. Então receba esta palavra nessa tarde de hoje, que Jesus abençoe a todos e a paz do Senhor.